Semana passada a gente começou essa nossa série de 3 mensagens pensando sobre a questão da preocupação, né? E aí a gente pensou semana passada, vai pensar hoje, vai pensar domingo que vem também, a respeito dessa pergunta. Por que você se preocupa? Né? Não é pelo que você se preocupa. A gente vai pensar sobre isso também. Quais são as coisas que te trazem preocupação? Mas a pergunta central disso que a gente está tentando trabalhar nessas 3 mensagens é por que você se preocupa com isso que você se preocupa? Com essas coisas que você levanta para você. E aí, semana passada, eu fiz uma pergunta para ajudar a gente a sintonizar, pensando nas coisas que te trazem preocupação, naquilo que você fica pensando, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser semana que vem, como é que vai ser mês que vem, naquelas coisas que trazem esse tipo de preocupação para você. Se Deus aparecesse para você hoje e falasse assim, olha, eu vou resolver 2 preocupações suas, quais seriam essas preocupações? O que você apresentaria para Deus se Ele te fizesse esse tipo de proposta hoje à noite, a hora que você chegasse na sua casa? Outra pergunta, quais são as maiores preocupações que você tem na vida? Não pensando naquilo que você está preocupado agora, para amanhã, mas pensando numa coisa um pouco mais de médio e longo prazo. Quais são as preocupações que você tem na vida? Existe uma diferença entre aquelas preocupações que a gente tem assim para amanhã, normalmente essas são as que tiram o nosso sono, ou para o fim do mês, ou para alguma coisa assim bem mais pontual, e as preocupações que normalmente nós temos mais a longo prazo, mais para daqui a um ano, daqui a, sei lá, alguns anos para frente. Normalmente nós lidamos de maneira diferente com preocupações imediatas e preocupações não tão imediatas assim. Agora, independente do tipo de preocupação é uma coisa que faz mal para a gente. E aí, para efeito das nossas reflexões, nós temos adotado essa ideia aqui, ou esse conceito de preocupação, para a gente separar o que é, às vezes, alguma apreensão legítima, que a gente de fato deve ter. Por exemplo, se você está sendo ameaçado, sei lá, por um cachorro, você precisa tomar uma decisão rápida em relação àquilo. Você não pode, não vou me preocupar. Não, é uma ameaça real. A preocupação, ela é uma ideia fixa e antecipada, ou seja, de alguma coisa que não está acontecendo, que na verdade você nem tem certeza se vai acontecer, você imagina que talvez possa acontecer, mas é uma ideia fixa, então fica na sua mente constantemente, que perturba o seu espírito. E aí eu gostei dessa definição, porque por espírito, o definidor aqui, ele coloca essa coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Ele não é um conceito teológico de espírito, alma e corpo e esse tipo de coisa. Aqui é essa parte imaterial nossa que a gente sabe que tem, sabe que está lá dentro e a gente não consegue palpar essa coisa, então a gente tem um pouco mais de dificuldade de simplesmente tirar ou colocar coisas ali dentro, mas incomoda e traz para a gente uma série de inquietações. Então, essa ideia fixa antecipada que perturba o espírito, a ponto de produzir sofrimento moral. E aí nós vimos a semana passada também que a parte da ciência que estuda essa nossa parte imaterial, que é a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria e todas as psis que a gente tem, eles chegaram à conclusão e concluíram com suas pesquisas científicas que é possível, literalmente, uma pessoa se preocupar até morrer de preocupação. E aí nós vimos algumas coisas que a preocupação traz para nós. Normalmente, dores de cabeça, insônia, úlceras podem surgir a partir de preocupação. Depressão vem, e talvez a depressão seja a pior e a mais, vamos dizer assim, comum dos problemas que a preocupação traz, e a pior delas, porque acaba às vezes encadeando outros problemas ou doenças também. Câncer, desordens imunológicas e por aí vai. A preocupação, ela pode adoecer a gente fisicamente também. Além de adoecer a gente fisicamente, a preocupação afeta os nossos relacionamentos. Porque quando a gente se preocupa e a gente vive uma vida preocupada, a gente se torna uma pessoa mais difícil de tratar. Nós normalmente temos mais dificuldade de aproveitar
as coisas boas das pessoas que estão próximas a nós. Às vezes a gente se torna mais irritável, a gente se torna mais ranzinza, a gente se torna mais melindroso. E quando nós estamos preocupados, qualquer coisa que às vezes as pessoas próximas de nós fazem, que não seriam grandes coisas, ou grandes problemas, ou grandes aflições, elas somam-se à preocupação. E normalmente, quando a gente está excessivamente preocupado, a gente passa a ter problemas nos relacionamentos também. E quando nós adotamos um estilo de vida onde a preocupação faz parte da vida da gente, não é só alguma coisa que está acontecendo, mas de repente você incorpora isso para você, o que vai acontecer é que os seus relacionamentos são profundamente afetados pela maneira como você lida com a preocupação. E aí, a gente viu também na semana passada que a preocupação ela está muitas vezes ligada com a maneira como você foi educado a lidar com possíveis problemas, ou com a perspectiva de problemas, ou com a expectativa de situações ruins. E essa a construção interna, ela acontece por uma série de fatores. A experiência de vida que você teve até hoje faz com que você lide com a preocupação de uma maneira ou de outra maneira. O ambiente familiar no qual você foi criado, às vezes faz de você uma pessoa mais ansiosa ou menos ansiosa. O conhecimento que você adquiriu ou não adquiriu a respeito das coisas da vida faz com que quando algo novo surge, você não tem, às vezes, conhecimento suficiente sobre aquilo que está surgindo, leve você a um estado de preocupação. E a sua personalidade também pode afetar a maneira como você encara essa questão da preocupação. E a gente viu na semana passada também uma coisa que às vezes acontece com a gente por causa dessas somas, que é o orgulho da preocupação. É aquela ideia que isso está permeado na nossa cultura de que pessoas despreocupadas normalmente são pessoas vagabundas, normalmente são pessoas que não têm compromisso com a vida, normalmente são pessoas que não vão crescer, porque desde criança a gente escuta, você ainda não tem preocupação nenhuma na vida, você vai ver quando você crescer, aí sim você terá preocupações, e aí a gente foi crescendo com essa ideia, e para nós a ideia de amadurecimento, de crescimento, de responsabilidade, ficou diretamente atrelado com a ideia de que eu preciso me preocupar. Preocupação é algo de gente que se dá bem na vida, responsável, e é uma grande mentira, que acaba tomando conta da gente e atrapalhando muitas vezes o jeito que a gente vai lidar e encarar com a vida, o resto dela. Preocupação é uma ilusão, porque a preocupação ela faz com que você tenha conversas angustiantes com você mesmo, sobre coisas que não aconteceram, que talvez até nem vão acontecer, mas que você começa a sentir como se elas estivessem acontecendo com você exatamente naquele momento. E normalmente é uma ilusão paralisante, porque ela começa a bloquear a sua capacidade de perceber a vida, a sua capacidade de encontrar saídas, de encontrar soluções, e até mesmo de aceitar aquilo que é inevitável de acontecer. A preocupação, ela acontece na nossa mente, ela é algo, vamos dizer assim, são acontecimentos imaginados pela nossa mente, elas se dão a partir das nossas cognições, portanto, nós podemos lidar com as preocupações. E aí eu queria repetir para você a pergunta que a gente fez na semana passada e a gente começou esse momento nosso de reflexão aqui também. Quais são as suas maiores preocupações? Quais são as coisas que não deixam você dormir? Quais são as coisas que atrapalham os seus relacionamentos com as pessoas? Quais são as coisas que tiram a sua paz, de desfrutar, às vezes, coisas boas que você tem na vida agora, mas que porque você fica achando que não as vai ter daqui a pouco, ou que alguma coisa vai dar errado em seguida, ou que de repente você não consegue mais desfrutar ou aproveitar daquilo. E o que isso tem feito com você hoje? Então a gente vai continuar pensando a respeito dessa questão da preocupação. Jesus, quando ele esteve aqui, ele se ocupou de lidar com as nossas preocupações. Ele trabalhou essas questões
nas suas falas, nas suas mensagens, em pregações, em momentos de discipulado, em conversas que ele tinha com seus discípulos. E nós temos lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, que é a principal pregação de Jesus, um dos momentos onde ele trabalha essa ideia. E aí nós vimos na semana passada que Jesus ele disse que as coisas a que nos dedicamos mais são as coisas sobre as quais mais nos preocupamos. Preocupação, ela está diretamente relacionada com dedicação. Ela está diretamente relacionada com o tanto de energia que você direciona para alguma coisa. E para que tipos de coisas você direciona a sua vida, a sua energia vital, o seu dinheiro, o seu conhecimento, o seu tempo. As coisas para que nós nos dedicamos, normalmente são essas as coisas que fazem com que a gente se preocupe. E Jesus, quando ele começa a falar sobre preocupação, ele introduz a sua mensagem trazendo justamente o dinheiro, como sendo vamos dizer assim, o ponto principal para ele falar sobre preocupação. Porque Jesus sabia que boa parte das nossas preocupações tem a ver com dinheiro ou com coisas. Coisas que o dinheiro pode trazer, o dinheiro pode comprar de alguma maneira. E aí na semana passada nós concluímos, na primeira parte da reflexão, dentro ali do que Jesus falou, que existe uma maneira de enfrentar a incerteza do amanhã sem se preocupar hoje. Existe uma maneira da gente fazer isso. Existe uma forma, porque o amanhã é incerto. De fato, a gente não sabe o que vai acontecer e nós não temos controle. E preocupando ou não, nós não temos controle da mesma forma. A preocupação, ela não traz controle, ou ela não traz domínio sobre as situações, ou ela não resolve os problemas. O que Jesus disse é, de fato, o amanhã é incerto, você não tem como controlar o amanhã, você não tem como saber o que vai acontecer amanhã, mas você pode viver hoje sem se preocupar com o amanhã. E aí, Jesus ele vai continuar falando com os discípulos ainda na mesma mensagem, aí é onde a gente vai entrar a partir do versículo 31, lá de Mateus 6, dentro desse tema. Nós não conseguimos parar de preocupar simplesmente tentando parar de preocupar. Não é assim que a gente consegue resolver esse problema. É igual ir dormir quando você não está com sono. Se você não está com sono, não adianta você deitar e alguém falar assim, não, você tenta dormir. Se você não está com sono, tentar dormir não vai fazer você dormir. Normalmente os conselhos que a gente dá e às vezes escuta em relação a essas situações, eles são mais ou menos nesse jeito. Você está preocupado? Não se preocupe. O que eu faço com esse não se preocupe? E aí eu prometi para vocês que eu ia trazer o memezinho semana passada dentro dessa questão, eu achei ele e trouxe. É mais ou menos essa ideia aqui, que às vezes a gente faz e a pessoa chega para a gente, eu estou triste, fica feliz. Não é assim. E Jesus, quando ele lida com essa questão da preocupação, ele não está trazendo para a gente um conselho maravilhoso, incrível, como desse nível de conselho. Não é simplesmente você falar, não se preocupe, e puf, todas as coisas vão sumir, as preocupações vão sumir. Na verdade, preocupação está diretamente relacionada com a nossa fé. Preocupação é uma questão de fé. E quando eu falo fé, também não estou falando em como comumente a gente escuta, e às vezes a gente até fala sobre fé, porque fé também é uma resposta que a gente dá nesse nível aqui. A pessoa fala assim, estou com um problema, tenha fé. O que é isso aí? Né? Como é que eu tenho fé? Agora, quando Jesus fala sobre fé, ele está falando a respeito de coisas extremamente concretas, de coisas que estão no nosso poder, na nossa capacidade de trabalhar. A preocupação ela acontece quando a nossa fé ou está colocada no lugar errado, direcionada para o lugar errado, ou nós começamos a agir em desacordo com aquilo que a gente diz acreditar, ou que de fato às vezes a gente até acredita, que a gente tem a fantástica capacidade de conseguir agir em desacordo com as coisas que a gente acredita que é verdade. A gente consegue fazer isso. Só que quando a gente faz isso, a gente se prejudica. E a gente, no caso do que a gente está pensando aqui, a gente se preocupa. Quando a gente não segue a lógica da nossa fé e a gente pensa assim, puxa,
Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou o mundo inteiro. Será que Ele não tem poder ou capacidade de lidar com essa situação? A gente que acredita em Deus sabe que tem. Mas quando a gente se preocupa, a gente está agindo como se a gente não acreditasse nisso. E é isso que Jesus ele continua falando, e aí a partir do versículo 31, a gente lê Jesus com os discípulos, continuando aquilo que a gente viu na semana passada, ele fala assim, portanto, né? Então, portanto, está relacionado com tudo aquilo que ele tinha falado, depois de olha as aves dos céus, né, Felipe? Felipe que gostou, passou a semana inteira olhando aves lá no Bessup, lá no exército, viu até gaivota, né? Aves que a gente nem sabia que existia aqui na região. Então, depois que Jesus ele fala sobre isso, ele ensina a gente, olha as aves dos céus, que é coisa que gente despreocupada faz, ele chega e fala assim, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, que é normalmente o que a gente faz. E a gente viu na semana passada que essas coisas aqui, elas são coisas que estavam relacionadas com os problemas das pessoas da época de Jesus. O público que Jesus estava lidando tinha esse tipo de preocupação. Essas coisas tiravam o sono deles, porque literalmente eles não sabiam se talvez semana que vem eles iam ter o que comer. O estilo de vida que eles levavam era um estilo de vida muito mais precário do que o nosso, muito mais complexo do que o nosso. Eles não tinham toda a infraestrutura, a tecnologia e todas as coisas que a gente tem hoje que fizeram com que a gente não fique preocupado se vai comer amanhã. Isso não é uma preocupação nossa, era uma preocupação das pessoas da época de Jesus. Se a gente fosse pensar nesse versículo, trazendo para a nossa realidade hoje, seria mais ou menos assim, Jesus falando, não se preocupem dizendo, como vou pagar as contas, será que eu vou me aposentar, ou será que eu vou conseguir um emprego? Essas são as coisas que nos preocupam, essas são as coisas que tiram o nosso sono. E quando Jesus está falando isso para as pessoas da época dele, ele também está falando para a gente, porque a mesma capacidade que Deus tem de dar de comer, e dar de beber e dar de vestir para as pessoas de 2000 anos atrás, ele tem de dar emprego, ou cuidar do fim da vida, ou ajudar a pagar as contas que a gente tem. As mesmas questões que existiam naquela época, e Deus cuidava, Deus pode cuidar da gente hoje. E aí quando Jesus ele fala sobre isso, na verdade ele está dizendo, olha, não fique preocupado com essas coisas. Não porque essas coisas não são importantes. Comer, beber e vestir é muito importante. Pagar as contas, aposentar, conseguir emprego, é muito importante. As coisas com as quais você se preocupa, normalmente, elas são muito importantes. E Jesus, quando ele fala não se preocupe, ele não está falando isso é bobagem. Isso é irrelevante. Isso aí é sem sentido. Não se preocupe com isso, porque... Não. Jesus está dizendo, eu sei que essas coisas são importantes. Eu sei que essas coisas precisam ser cuidadas. Eu sei que essas coisas elas precisam ser resolvidas, mas não se preocupem. Não se preocupem com o futuro. E aí no versículo 32, Jesus ele fala assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O pagão, ele é ou alguém que não acredita em Deus, ou alguém que acredita num Deus que não é o Deus apresentado na Bíblia. Essa é a definição de pagão que a gente vai ter a partir da fala de Jesus. Quando Jesus ele fala sobre isso, ele está falando assim, olha, quando vocês se preocupam, vocês estão tendo um problema na visão que vocês têm a respeito do seu Deus. Na verdade, vocês começam a viver uma vida igual à vida daquelas pessoas que não têm Deus ou que têm deuses diferentes do Deus de vocês. Aquelas pessoas que têm deuses que não dão conta de cuidar deles, ou aquelas pessoas que têm deuses que ficam preocupados com as suas questões lá e elas não conseguem se preocupar ou prestar atenção em vocês, ou aquelas pessoas que têm deuses que são impessoais e que simplesmente colocaram o mundo para girar e o universo para acontecer, e agora eles permeiam o universo, mas eles não estão pessoalmente envolvidos com a vida de vocês. Na verdade, quando vocês se preocupam com essas coisas, vocês estão se comportando como se o Deus que vocês dizem acreditar não fosse o Deus que a gente conhece na Bíblia. O Deus que Jesus está apresentando para a gente é um Deus que a gente vê, por exemplo,
lá em Gênesis 4, aparecendo da seguinte maneira. Caim acaba de fazer um sacrifício mal sucedido. Ele acaba de tentar fazer algo supostamente para Deus. A gente percebe que não era exatamente para Deus. E ele é reprovado por aquilo. E aquilo incomoda ele, aquilo irrita ele. Olha o que a gente vê acontecendo quando ele está passando por esse momento de profunda irritação. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Ou seja, um Deus que preocupa com o sentimento que você está sentindo. Com o que está passando dentro do seu coração? Um Deus, por que se transtornou o seu rosto? Um Deus que olha e percebe que você mudou, que você estava sorrindo um dia antes e de repente você não está sorrindo mais. Que de repente você estava com a cara boa num determinado momento, de repente você fechou a cara e Deus está reparando. Isso é pessoalidade. Um Deus, olha, se você fizer o bem, não será aceito, que faz propostas. Não tem um jeito alternativo de você fazer o que você está fazendo, não tem um jeito diferente de você viver a vida que você está vivendo, de você mudar o caminho, porque na verdade não fui eu que causei isso, mas as suas decisões. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Um Deus que encoraja. Um Deus que motiva. Aí você pode falar assim, não, mas aqui tinha só umas 6 pessoas no mundo, Adão, Eva, Caim, Abel e mais uns 2, 3 irmãos talvez tinham nascido ali. Então Deus tinha 5 pessoas no mundo, 6 pessoas no mundo para se preocupar. É claro que ele podia ter esse tipo de proximidade. Agora, quando a gente tem milhões ou bilhões de pessoas no mundo, a gente vê o mesmo comportamento. E a gente vê Deus fazendo coisas que a gente jamais imagina que Deus vai fazer. Com Abraão, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando o Abraão, estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, e aí Deus ele começa a conversar com Abraão ali. Deus, não é um anjo, Deus está fazendo isso aqui. E no final da situação, o Abraão trouxe então coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. E enquanto comiam, Deus senta debaixo de uma árvore e come a comida que o Abraão preparou para ele. Deus ele é tão pessoal que ele resolve se apequenar, se diminuir, se encolher da sua todas as coisas, presenças, potências e ciências que ele de fato é, da sua eternidade, etc. Ele se encolhe e ele vai lá num deserto, em Israel, 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, ele senta debaixo de uma árvore e o Abraão traz coalhada com novilho. Eu acho que nem combina isso aí para a gente comer, mas Deus come junto com Abraão. Junto com Abraão. Aí você pode falar assim, mas Abraão era um cara especial. Abraão era um sujeito que ia ser o pai de muitas nações, que ia fazer uma série de coisas, Deus tinha interesses nele, por isso que Deus foi lá e fez isso, que estava trabalhando, porque o Abraão ia ser um cara que eu jamais serei. Aí a gente vê Deus agindo com pessoas que na nossa ótica, às vezes são pessoas insignificantes, e às vezes a gente se vê assim, mas a gente vê que não é assim que Deus enxerga as coisas, quando lá em 1 Crônicas 4 a gente vê a seguinte situação. Normalmente a gente não gosta de ler genealogias, né? A gente pula as genealogias na Bíblia. Mas genealogias podem ser legais, tem coisas legais que a gente aprende quando a gente lê genealogia, e aqui é um exemplo disso. Está falando, e antes disso, no capítulo 1, 2, 3 e 4 de Crônicas, está falando de um monte de genealogia diferente, tipo assim, Cós, que gerou Anubis, Obeba e os clãs de Arael, filho de Harum, parece até esses filmes do Senhor dos Anéis mais modernos, né, com os nomes diferentes que a gente tem. Está citando o nome de gente assim, tipo a gente, que registrou no cartório, é filho de fulano, pai de ciclano, e nunca mais ninguém vai saber direito quem é aquela pessoa. Gente igual a gente. Aí no meio da genealogia, a gente tem uma história que talvez um dia a gente pode pregar uma mensagem específica sobre esse sujeito aqui, mas é uma história muito interessante que mostra de novo como que Deus é pessoal. Jabes, quem foi Jabes? Ninguém sabe quem foi Jabes. Ele nem apareceu na genealogia antes disso, nem estavam falando de Jabes.
Mas de repente, vamos falar de Jabes. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Não porque nasceu respeitado. Olha como é que ele nasceu. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes significa aquele que traz dor. Hoje a gente não tem esse costume, a gente dá nome para as pessoas porque a gente achou um nome bonito e a gente simplesmente dá. Mas naquela época os nomes das pessoas tinham significados nos idiomas próprios deles. É uma coisa assim, gente, mais ou menos, e isso acontecia na Bíblia. Tem o Icabode também, que é um sujeito que tem um nome bem feio. O Jabes, ele tinha um nome feio. É como se a mãe dele, assim, na hora que estava dando a luz para ele, estivesse sofrendo bastante, e todo parto dói. Provavelmente o Jabes já tinha tido outros irmãos, e a mãe falou assim: esse aqui é pior. E a mãe tivesse soltado assim: que droga! E vamos chamar o menino de que droga. E aí ele ficou chamando que droga. Era o nome que ele tinha, porque a mãe falou assim: foi terrível o negócio. Quando as pessoas chamavam Jabes pelo nome, lembrava ele da situação dele. Olha, cara, você é um sujeito que traz dor, né? Você traz incomodação. Mas um dia, Jabes, que a gente não tem a menor ideia de quem foi, e nunca a gente vai saber, porque não tem nenhum outro documento histórico que fala sobre o Jabes, ele orou ao Deus de Israel. E ele orou uma oração curtinha, sem muitos preliminares e prolegômenos e não sei o que. Ele só falou: esse deve ser aquele de tipo assim, não aguento mais, essa vida tá difícil. Aí o cara assim: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Porque devia ser, a vida dele estava assim até aquele momento. Acabou a oração. Acabou a oração. Falou nem em nome de Jesus. E Deus atendeu o seu pedido. Acabou. Acabou. E aí como é que continua o texto de Crônicas? E Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, e aí tem mais um monte de genealogia. Ou seja, Deus se preocupa quando tinha 5 seres humanos na terra. Deus se preocupa com gente importante como Abraão. E Deus se preocupa com gente igual a gente. Como Jabes. Que a gente não sabe de onde veio, nem para onde foi, nem o que aconteceu. Mas que um dia, num determinado momento da sua vida, ele vira para Deus e fala assim: Deus, tá demais. Me ajuda. Amém. E Deus ajudou. E Deus estava ouvindo o Jabes. Ele estava preocupado com o Jabes. É desse Deus que Jesus está falando no capítulo 6. Quando ele fala: quando vocês andam preocupados, vocês estão agindo igual os pagãos. Vocês estão agindo igual as pessoas que têm um Deus ou deuses, ou nenhum Deus, diferente desse Deus. Desse Deus que preocupa se você fechou a cara. E ele sabe que quando você fecha a cara é porque aconteceu alguma coisa, e ele está atento a isso. É um Deus que, se você faz uma oração simplesinha, como aquela oração no momento de dor, de aflição, de não sei o quê, ele escuta a sua oração. Ele presta atenção em você, sabe que você, no meio de um monte de Queir, Jumir, você existe. Ali a gente daqui a pouco acha a Kelita e o Kenani também, né? Eles estão nesses nomes, estão nesse hall ali, daqueles de Crônicas lá, a gente acaba achando eles lá também. É no meio de Kélitas e Kenanes, e Mateus, e Filipes, que tem um monte, Tiagos, que tem um monte, que Deus vai lá e atende. Jesus fala: quando você se preocupa, você age como se esse Deus não fosse o seu Deus. Como se o seu Deus fosse diferente desse Deus aqui. Os deuses pagãos não conheciam. Logo, os pagãos precisavam se preocupar. Eles precisavam viver uma vida de ansiedade. A gente não precisa. E aí quando Jesus ele fala isso, ele faz esse paralelo sobre o que os pagãos se preocupam ou buscam ou se dedicam, Jesus ele reúne o pessoal e fala assim: gente, quando vocês vivem assim, preocupados, na verdade isso acontece porque os mesmos problemas que acometem
os pagãos, acometem a gente também. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não vão passar por nenhuma situação, por isso que vocês não têm que se preocupar. Eu não estou dizendo que nada atingirá vocês em toda a sua vida, por isso vocês não têm que se preocupar. Na verdade, eu estou dizendo para vocês o seguinte: as mesmas coisas que sucedem a eles, sucedem a nós. Os mesmos problemas que ocorrem a eles, ocorrem a nós. As mesmas coisas boas que acontecem com eles, acontecem com a gente também. Porque Jesus, dentro das suas pregações, tem um momento que ele também fala, olha, Deus, e é no Sermão do Monte, ele fala assim, Deus ele faz vir o seu sol sobre bons e maus e vem chuva sobre justos e injustos, ou seja, o sol que seca a plantação, ou que deixa, se você acha que o sol é ruim, ou deixa você ir para a praia se você acha que o sol é bom, ou a chuva que faz a sua plantação crescer se você gosta de chuva, ou atrapalha o seu fim de semana se você não gosta de chuva, ou seja, coisas boas e coisas ruins, coisas que fazem você aproveitar ou não aproveitar a vida, vem sobre você igual vem sobre aqueles que não acreditam em Deus, ou em um Deus pessoal, ou não tem Deus como seu Deus. Agora, a diferença é em como vocês vão encarar essas situações, é em como vocês vão viver essas situações. Porque você vai estar vivendo no seu dia, no seu dia a dia, ao lado de pessoas que são exatamente igual a vocês, que passam exatamente pelas mesmas coisas que vocês, que são pagãos, mas eles não têm o Deus de vocês. Então esse é o momento que vocês têm a oportunidade também de deixar a luz de vocês brilhar na vida dessas pessoas. Porque vocês estão vivendo exatamente a mesma coisa que eles. Vocês têm a mesma apreensão se o governo vai reformar a Previdência ou as leis trabalhistas ou não que eles. Vocês têm as mesmas preocupações sobre se a crise vai acabar esse ano e vai voltar a ter emprego para todo mundo ou não que eles. A diferença é que você tem um Deus pessoal que cuida de você e eles não têm. Então esse é o momento que vocês têm para lado a lado, debaixo das mesmas situações, mostrar para eles uma coisa diferente que pode mudar a vida deles. E aí Jesus ele continua. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E é aí que eu acho interessante porque isso separa os pagãos e os não pagãos. Você acredita que o seu Pai sabe o que você precisa? Você acredita que Deus, do alto da sua glória, do seu poder, também está pessoalmente envolvido com a sua vida? Imagina isso que você está preocupado. Passou essa semana talvez, ou esse mês, ou esse ano, ou sei lá, desde quando começou as crises, ou sei lá. Mas isso que está preocupado. Se você chegasse em casa hoje, você deitasse, e antes de você dormir aparecesse um anjo bonito, não aqueles assustadores de patas, e que às vezes a Bíblia mostra uns anjos, né, com pata de bezerro e não sei o quê, não, um anjo bonitão, tipo os dos filmes, assim, louro, olhos claros, aquela coisa, né, bacana, assim, o anjo aparecesse para você. E ele falasse para você assim, Deus sabe. E fosse embora. Só isso. Ele não prometeu que Deus vai resolver, ele não prometeu, não disse o que Deus vai fazer no dia seguinte. Ele só chegasse para você e falasse assim, olha, Deus sabe. Vim aqui só falar isso. O que aconteceria dentro de você? Como que você passaria a encarar as suas preocupações? Como que você começaria a lidar com isso que você nem sabe direito se vai acontecer ou não? O que aconteceria com você? Deus sabe. Se você acreditar que Ele sabe, se você acreditar que Ele se importa, você pode aumentar a sua fé. E você vai diminuir a sua preocupação. E à medida que você aumentar a sua fé, a sua preocupação vai diminuir cada vez mais. É isso que Jesus está falando com os discípulos. Ele está dizendo, olha, existe uma coisa que você pode fazer para não se preocupar.
além de tentar não se preocupar. Existe uma coisa prática que você pode fazer para isso. Se Deus sabe, e Ele está no negócio, se Ele é um Deus pessoal, que está vendo até quando você muda a expressão do seu rosto, e Ele está junto com você, e se as suas preocupações, elas estão diretamente relacionadas com as suas dedicações, com a maneira como você direciona as dedicações da sua vida, que tal você mudar o foco das suas dedicações? Se Deus sabe, e essas coisas são importantíssimas, essas coisas que você se preocupa, elas são importantes, porque se elas não fossem importantes, Deus não se envolvia com elas. Se Deus se envolve com elas, é porque Deus também acha que isso que ocupa a sua mente é importante. Agora, se Deus sabe, e Ele está envolvido, que tal você direcionar a sua dedicação para outras coisas, que não essas que estão te trazendo preocupação? A solução não é tentar parar de se preocupar e nem virar um irresponsável e abandonar tudo e deixar a vida ao léu para ver o que vai acontecer. A solução é a gente redirecionar as nossas dedicações. E aí Jesus ele fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Ou seja, ele não está mandando você descartar as outras coisas. Ele não está dizendo que elas não são importantes. Ele só está falando assim, olha, você está se dedicando em primeiro lugar para coisas que você não deveria estar se dedicando em primeiro lugar. Por isso você está ficando preocupado. Você está direcionando a sua vida, a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua mente, primeiro, para coisas que não deveriam estar em primeiro lugar. Por isso que você está preocupado. Por isso que isso te gera ansiedade. Por isso que você não dorme. Por isso que você não come. Por isso que você está do jeito que está. Jesus fala, você precisa mudar aquilo que você colocou em primeiro lugar e que está te trazendo preocupação. Em outras palavras, o que vocês têm buscado em primeiro lugar é a coisa errada. O que vocês se dedicam em primeiro lugar, tem levado vocês a viver uma vida assim. A solução é a gente transferir. E aí é uma solução prática. Aí não é essa solução do não se preocupe, fique bem. É a solução prática. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o que eu vou comer, o que eu vou beber, eu vou conseguir emprego, eu vou conseguir aposentar, todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas que te preocupam serão dadas, serão providas. Você as terá. E aquilo que você não tiver, você não as terá, independente de ter se preocupado com aquilo ou não. Porque, de novo, você não está vivendo uma vida irresponsável. Aquilo que a gente falou semana passada, quando Jesus fala, olha para as aves, e ele fala, elas não plantam nem colhem, ele não está falando, parem de plantar e parem de colher. Ele está falando, vocês plantam e colhem, e se Deus cuida de quem não planta e colhe e tem menos valor, ele vai cuidar de quem tem planta e colhe e tem mais valor. Ou seja, continua plantando e colhendo, mas não faça isso a sua dedicação. Não faça isso o foco da sua vida. Ou seja, todas essas coisas são importantes, Deus sabe de tudo, mas aí Jesus faz um convite. Se você entregar toda a sua vida para Deus, não só uma parte, não só o seu coração, não só a sua devoção de domingo, não só a primeira hora da manhã, a hora que você acorda, se você entregar tudo para Deus, cada pedaço, cada parte, cada aspecto da sua vida, cada situação, e se você inverter, isso aqui estava em primeiro, primeiro reino. E quando Jesus está falando sobre buscar primeiro o reino de Deus, no próprio Sermão do Monte também, Jesus ele explica para a gente o que é o reino de Deus, de uma maneira que deixa para a gente muito claro como que a gente pode aplicar isso na vida da gente. Quando Jesus ele ensina o pessoal lá a orar, bem no início da oração, que é a oração do Pai Nosso, que a gente conhece, ele vai ensinar e fala assim, olha, quando vocês orarem,
vocês vão fazer assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Seja feita a sua vontade na terra, como ela já está sendo feita no céu. O reino de Deus é quando a vontade de Deus está sendo feita na terra. Esse é o reino de Deus. Quando ele fala, então, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando assim, busquem que a vontade de Deus seja feita na terra. O que é a terra? É a sua vida. A terra é o seu dia a dia. É o que você vai viver amanhã. É a sua faculdade, é a sua escola, é o seu trabalho, é a sua família, é a sua vida financeira, é todas as coisas com as quais a gente se preocupa, porque a gente se preocupa com as coisas da terra. Então, quando Jesus ele fala sobre o reino de Deus, ele está falando o reino de Deus é quando a vontade de Deus está sendo feita especificamente naquilo que você chama de terra, naquilo que é a sua terra, naquilo que é o foco da sua vida. Ou seja, quando isso que é o foco, o alvo, a dedicação primária, você entrega isso para Deus, e a vontade de Deus começa a ser feita ali, o reino começa a chegar. O reino começa a se manifestar. Por isso que em determinado momento o pessoal, os fariseus, etc., estavam questionando Jesus sobre esse negócio do reino, e aí ele fala assim, gente, o reino não é assim, vai vir e agora a gente vai conquistar os romanos e qualquer coisa nesse sentido. Não é um reino geopolítico, econômico, não. O reino, ele está no meio de vocês. Ou seja, são as coisas com as quais vocês lidam no dia a dia. A terra de vocês. Significa não largar tudo, e é isso que é interessante da gente ver isso aqui, e sei lá, agora eu vou largar tudo, vou virar pastor, vou virar um missionário nos confins da terra, isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, vou sair pregando o evangelho e largar tudo para lá. Não é isso que Jesus está falando. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é você largar as coisas que você faz e fazer as coisas que você não faz necessariamente. Na verdade, é você descobrir qual é a vontade de Deus para as coisas que me trazem preocupação. Qual é a vontade específica de Deus para as coisas que eu vivo no dia a dia? Qual é a opinião de Deus para aquilo que hoje não me deixa dormir? Trabalho, família, relação com os filhos, aposentadoria, etc. É a ideia de, ao invés de preocupar, será que eu vou conseguir um emprego? É você falar assim, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida profissional? Ou será que eu vou conseguir pagar a faculdade? É Deus, o que o Senhor deseja que eu estude? Para quê? Ou será que eu vou conseguir dinheiro para pagar as contas mês que vem? É Deus, como o Senhor quer que eu gaste esse dinheiro que eu tenho aqui hoje? Como o Senhor quer que eu gaste ele? Com quê? Quando? Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É você submeter cada coisa da sua terra, da sua vida, do seu dia a dia, à apreciação de Deus. Para que aí, à medida que Deus vai falando para você, Ele vai falando, é isso aí, você vai então fazendo assim, 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 e eu estou cuidando do resto. Porque eu sei o que você está passando. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu sei o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer mês que vem. Eu sei o que vai acontecer mês que vem. Eu vou estar com você lá. Do mesmo jeito que eu estou com você hoje. É isso que Jesus está tentando ensinar para os discípulos. E aí, a mudança de dedicação vai fazer com que as preocupações comecem a diminuir e cessar dentro da gente. E aí, quem sabe, a gente pode começar com uma mudança na oração. Que normalmente as nossas orações, quando nós estamos preocupados, ela é uma oração preocupada, ela é uma oração ansiosa, que a gente chega para Deus e fala, Deus, isso, não está errado. Você pode fazer essa oração, os salmistas faziam esse tipo de oração. Agora, Jesus está tentando mostrar para a gente que a gente pode ter uma vida melhor do que a vida dos salmistas. Quem sabe começar mudando a oração, chegando para Deus e falando assim, Deus,
Eu sei que você já sabe o que eu preciso. Eu já te disse as coisas que me incomodam. O Senhor sabe isso também. Mas eu queria saber como eu consigo fazer o que o Senhor quer que seja feito hoje. O Senhor sabe o que eu estou vivendo. E eu sei que o Senhor vai cuidar disso. Como eu posso fazer o que o Senhor quer hoje? Tipo, propaganda do Banco Santander. O que eu posso fazer por você hoje? Quem sabe a gente muda. Começa mudando a oração. Começa colocando para Deus. Deus, agora o meu foco, a minha dedicação é o reino do Senhor na minha terra. É isso que vai acontecer agora. Porque eu sei que o Senhor vai cuidar. Quando você faz essa transferência de dedicação, uma coisa nova acontece na sua vida. A preocupação acaba. A preocupação some. As coisas que vão acontecer amanhã, elas vão acontecer do mesmo jeito que elas iam acontecer. Você continua não tendo controle, você continua não sabendo, mas o que você sente em relação a isso muda. E com certeza a sua qualidade de vida melhora. A sua vida espiritual melhora também. E o que Jesus nos ensina aqui é que você não para de se preocupar apenas tentando parar de se preocupar. Você para de se preocupar mudando o foco da sua dedicação. E é assim que ele encerra no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. O que você tem que fazer amanhã, quando chegar amanhã, você vai ter que fazer amanhã. Aquilo que vai acontecer amanhã, quando chegar amanhã, vai acontecer de qualquer forma. Basta cada dia o seu próprio mal. Então não se preocupe com amanhã. Muda a sua dedicação. Muda o foco da sua vida. Muda aquilo com que você gasta mais tempo pensando e às vezes se desgastando. E começa a pensar, Deus, primeiro o seu reino. Primeiro a vontade do Senhor na minha terra. E depois a gente vê o que vai acontecer. Vamos ficar de pé para a gente orar? Semana que vem a gente encerra essa nossa reflexão, vendo isso de uma maneira bem prática, como que as preocupações elas podem atrapalhar a gente e como que Deus redireciona isso praticamente na vida da gente a partir do exemplo de Elias. A gente vai pensar sobre ele semana que vem. Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus pessoal. Porque a gente pode ter certeza que agora o Senhor está ouvindo essa oração. E não só a oração que eu estou fazendo agora, mas a oração silenciosa da mente, do coração de cada um que está aqui dentro agora, que às vezes está colocando coisas para o Senhor que só o Senhor sabe. E nós somos gratos porque o Senhor presta atenção em cada uma dessas orações, cada um dos nossos sentimentos, em cada expressão nossa que muda. Independente se a gente é alguém importante como Abraão ou se a gente é alguém como Jabes, o Senhor cuida da gente. Obrigado por isso, Deus. E pedimos que o Teu Espírito transforme essas coisas que a gente ouviu, a palavra que a gente leu, em atitudes práticas na vida da gente. Ajuda a gente a identificar de uma maneira assim bem específica como que a gente pode lidar com essas coisas que nos preocupam, de forma que a gente pare de se preocupar e a gente possa desfrutar da vida que o Senhor nos dá, a gente possa desfrutar da companhia das pessoas que estão próximas de nós e que a gente possa também desfrutar da oportunidade boa que o Senhor dá da gente poder viver no reino do Senhor. Que a gente sabe que somos convidados para isso, a gente não fez absolutamente nada para merecer ou para ser digno disso, mas o Senhor convidou a gente para participar e a gente quer desfrutar disso, Deus. Então ajuda a gente a conseguir a se livrar das preocupações para a gente poder focar no prazer que é poder estar com o Senhor. Peço que o Senhor abençoe a semana de cada um de nós,
Que o Senhor cuide da gente, que o Senhor conduza a gente em paz para casa, debaixo do teu cuidado, tua proteção. Livra a gente, Deus, de todo mal. E não deixa a gente cair na tentação de viver a vida como se a gente fosse pagão. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.